O texto define o dilúvio, uma inundação global. O texto define o efeito final que produziria o dilúvio, chuva. O texto define que tipo de chuva, uma tempestade violenta. E o texto define qual a origem da tempestade, dessa chuva tempestuosa, as fontes do grande abismo e as comportas do céu. Então vamos estudar um pouquinho para ver a ordem do texto. O início de todo esse negócio está ali em Gênesis 7, versos 11 e 12. Diz: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, para nós entendermos um pouquinho o início, a gente precisa ver também o fim. No início você tem: jorraram as fontes do grande abismo, abrem-se as comportas do céu e cai a chuva. Não uma chuvinha, é uma tempestade violenta, é isso que o texto nos diz. O final, olha que interessante, eu já coloquei agora de pouco: as fontes das grandes profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. Qual a sequência agora? Jorram as fontes do grande abismo, fecham. Abrem-se as comportas do céu, fecham. Cai a chuva, para a chuva. Percebe a dinâmica? Ou seja, essa é a sequência: fontes do grande abismo, comportas do céu e chuva. Por que eu estou dizendo isso? É porque os cristãos, nós insistimos em dizer que o dilúvio foi uma chuva. Qualquer cientista que tenha estudado um pouquinho, ele vai chegar para você e falar assim: não faz sentido o que você está falando. Daí você vai dizer para ele: isso é porque você não acredita. Ele fala: não, isso é porque eu sei fazer contas e você não. Deixa eu me explicar um pouquinho mais. Nós sabemos que Noé entra na arca no dia 17 do segundo mês do ano 600 da sua vida. Diz que jorraram as fontes do grande abismo. Deixa eu tentar dar uma ideia para você o que isso significa. Esse jorrar não é abrir uma torneira e cair aquele montão de água, não é isso. Imagina uma hidrelétrica como essa daí, tá? Imagina a parede dessa hidrelétrica se rompendo e toda essa água descendo em cima de você. Essa é a palavra hebraica jorrar, tá? Ou seja, é um paredão de água vindo na sua direção. Só para você ter uma noção, essas fontes do grande abismo são águas que estavam vindo das profundezas. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre onde elas teriam, assim, desse reservatório subterrâneo. Agora, deixe-me tentar ilustrar para você entender. Eu posso garantir, com certeza, que você não gostaria de estar lá. Eu coloquei isso até aqui na contracapa do livro. Deixa eu ler para você. Diz assim: olha, você nunca viu nada igual. Eu nunca vi nada igual. A humanidade nunca viu nada igual. A gente pensa que foi uma chuvinha. Você estava ali assim e de repente, sabe, com aquelas nuvens meio escuras, o vento começou a soprar e daí começa a chover. Deixa eu pegar a ideia toda. Primeiro, para essa água sair lá de baixo, você tem que ter ruptura na crosta terrestre. A erupção do vulcão Krakatoa pode nos ajudar um pouquinho sobre isso. Foi no dia 27 de agosto do ano de 1883. A explosão foi tão forte, mas tão forte, o som foi tão ensurdecedor, que a 4.000 quilômetros de distância as pessoas ouviram. Já pensou? Uau! Uau, o que está acontecendo? Dilúvio. Não foi aquela coisinha mansa, sabe? Um raiozinho, um trovão aqui, um trovão ali. Imagina milhares de erupções vulcânicas como de Krakatoa acontecendo a cada minuto. Pessoal, Deus estava demonstrando a sua ira. De repente você percebe esses negócios gigantescos acontecendo. Assim, só para você ter uma noção do que foi isso, deixa eu pegar de uma forma bem simples. O vulcão Krakatoa, não sei se você consegue ver o mapa ali. Hoje existem praticamente 4 ilhas naquela região. Se você olhar naquela parte do meio, tá vendo um negocinho, uma linha amarela em volta? Aquilo era a ilha onde ficava o vulcão. A ilha desapareceu. Para você ter uma noção, a tsunami que foi produzida devido a
essa explosão ali em Krakatoa, produziu uma tsunami de 15 metros, desculpe, como um prédio de 15 andares. Foram praticamente quase 46 metros de altura. Dá para imaginar 46 metros vindo na sua direção? Pergunta o pessoal que vai surfar lá em Nazaré, lá em Portugal, o que significa isso? Eu sei que tem muitos carinhas que falam, nossa, deve ter sido da hora. Você ia estar fossilizado hoje. A gente ia encontrar teu fóssil, porque você ia morrer no meio de tudo isso. Dá para imaginar o tamanho da coisa, ou seja, esse paredão de água vindo na tua direção, de 40 e poucos metros. Pessoal, isso foi Krakatoa. Isso aí é mínimo comparado com o que significavam essas explosões vindo dessas fontes do grande abismo. Dá para imaginar o terror? Você pegando teu filho, tua filha, você vai correr para onde? A gente não tem noção do que foi o dilúvio. É que você lendo o texto, você precisa ir atrás para entender o que isso significa. Não somente isso, dá uma olhadinha. Essas explosões vindo dessas fontes do grande abismo, olha só alguns vulcões que a gente tem por aí. Isso aí lança cinza a 40, 60 quilômetros de altura. Essas fontes do grande abismo foram capazes de jogar água fora da nossa atmosfera. Por isso que a gente tem tanto cometa por aí. Dá para ver um negócio que é bem legal. Quando a gente estuda o cometa, percebe que tem algumas coisas que tem aqui no planeta Terra. Daí o pessoal fala assim, então os cometas trouxeram isso para a Terra. Não, os cometas levaram isso da Terra. Se você estudar a órbita de cometa e tudo mais, você vai entender o que eu estou falando. Dá um pouquinho de trabalho fazer os cálculos, mas é muito legal o negócio. Você vê os grupos de cometas que existem, etc. e coisa e tal. Lançando uma quantidade absurda de água na nossa atmosfera. Dá uma olhadinha. Isso aqui são uns pequenos geysers que a gente tem por aí. Isso é coisinha pequena. Durante o dilúvio, essas explosões, a pressão da água que estava lá embaixo, conseguia lançar água a 50 quilômetros de altura. Agora, o que significa essa água vindo na sua direção? É como se uma represa se rompesse. A gente faz uns pequenos cálculos ali, só para você ter uma ideia, sabe quanto de água estava caindo na superfície do planeta Terra por segundo? Quase 194 trilhões de litros. Sabe o que significa isso? O nível da água estava subindo no planeta 1,40 m por hora. E o pessoal chega e fala assim, é o dilúvio, né? É o dilúvio. Pessoal, esses cálculos que eu fiz estão baseados em apenas 1/6 do reservatório de água subterrânea. Se eu fizer o cálculo do 1 para 1, é pavoroso. Eu falei, vou fazer um pouquinho menor, que já assusta. Só para a gente ter uma noção do negócio. Ou seja, essa chuva, portanto, as comportas dos céus, tá? Agora você tem essa quantidade inteira de água caindo. Só fazer uma continha rápida para você. Para mostrar que não foi chuva. Tem um povo aí que desenvolveu um negócio chamado uma canópia de vapor d'água. Não, é que antes do dilúvio tinha uma camada de vapor d'água, assim, essa camada de vapor d'água condensou, virou chuva e foi o dilúvio. Pessoal, eu digo, eu respeito, o pessoal que faz isso são os teólogos, só que eles não sabem física. Então eles precisam aprender física se quiser fazer teoria científica. Senão faz igual o Darwin. Darwin tinha um diploma em teologia. Ele achou que ele sabia fazer ciências. Ele foi lá e fez a teoria da evolução. Bom, de qualquer forma, o que a gente faz? A gente pega todo esse negócio, tá? Vamos montar essa estrutura. Vou pegar o seguinte. Vamos fazer uma camada de vapor d'água a mais ou menos 6.000 metros de altitude. Tá? Uma camada só de 100 metros. Porque se colocar muito mais do que isso, primeiro a luz do sol não entra, congela todo mundo que está aqui embaixo. E segundo também, porque uma camada de 100 metros lá ia produzir uma pressão atmosférica um pouquinho maior do que a nossa, a gente ia ficar quase achatado. Daí o pessoal da Terra plana ia gostar. Vamos pegar o problema do conflito, ou seja, água em forma de vapor, quando ela condensa, ela libera calor. Então a gente precisa pegar umas coisinhas, por exemplo, o calor específico da água, a entalpia de vaporização, a massa desses 100 metros de água em vapor, a massa da atmosfera terrestre, para você ter uma ideia como foi essa troca de energia entre camada de vapor da água, agora se condensando, virando água, caindo sobre a Terra. Quanto de calor esse negócio ia liberar na atmosfera? Qual seria a
temperatura da atmosfera? A resposta está ali, 526 graus Celsius. Dá para perceber? Então tem muitos crentes falando por aí, não, mas foi chuva, é a chuva. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós temos que estar preparados para dar razão da esperança que nós temos. E falar besteira não é estar preparado. A gente tem que fazer as continhas. Você fala, eu não sei fazer continha. É por isso que eu fiz para você. Agora você não precisa mais falar que o dilúvio foi chuva, porque você sabe que não funciona. Se você pegar e falar, mas a chuva teria ajudado. Não, a chuva foi o resultado de tudo.